Gente, eu estou hoje especialmente feliz com esse culto, porque a gente vê o que nós estamos fazendo para a glória do Senhor, não é? Quando a gente sabe notícias aqui do CCH, notícias do Casa Cap e agora notícias missionárias. A palavra do Senhor hoje vai ser uma palavra de testemunho. E eu quero contar um pouquinho de uma experiência minha que você não sabe, do seu pastor. Deus tocou no meu coração e eu senti do Senhor que eu devia fazer uma obra missionária, um trabalho missionário. Mas eu não sabia como. Eu disse, Senhor, como que eu posso fazer uma obra? Eu não tenho como sair do Brasil, do Rio de Janeiro. Eu estou colocado pelo Senhor numa igreja, aquela época em franco crescimento, como graças a Deus até hoje a igreja vem crescendo. E Deus me disse que eu teria um ministério muito específico, de ajuda aos campos missionários. E Ele me disse que esse trabalho não seria feito dentro do território brasileiro, seria fora. E eu comecei no incentivo e com a ajuda do pastor Valdemiro Timitiak, que foi um grande homem de Deus, executivo da Junta de Missões Mundiais. Já está na glória com o Senhor. Ele e Luiz Carlos Barros, membro desta igreja, começaram a me convocar a estar em campos missionários. Meus irmãos, para a glória de Deus, eu visitei mais de 50 países. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Tenho estado anualmente. Só não fizemos ano passado por causa da pandemia. Mas há muitos e muitos anos, quem está aqui na igreja há mais tempo sabe, o pastor tem ido aos campos missionários. Eu não sabia o que eu ia fazer porque eu não moro nos campos missionários. Mas Deus me deu uma missão, que é a missão de treinar obreiros que estão nos campos. E aí eu fui entender muito tempo depois porque que Deus me levou a estudar psicologia, a fazer bacharelado, mestrado, porque eu estando nos campos missionários, Deus me dá essa ferramenta, e eu trabalho com esses missionários, que estão espalhados, pastores, líderes de igrejas, espalhados em alguns lugares. Eu não posso falar dos mais de 50 países onde já estive, mas eu escolhi 4 países, eu vou falar de 2 agora pela manhã, e 2 hoje à noite. Hoje à noite eu vou falar sobre a Rússia e sobre a Polônia. Mas hoje pela manhã, ainda dentro do leste europeu, eu vou falar para vocês sobre o que eu vi, ouvi, presenciei na Bielorrússia e na Ucrânia, onde nós temos missionários ali. Vocês vão ver aqui esse país tão difícil, né, que é a Bielorrússia. Esse país, irmãos, ele tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. Ele está há quase 30 anos sendo presidido por um ditador, Alexander Lukashenko. Quase 30 anos este homem está ali. A Bielorrússia era uma das repúblicas do sistema soviético. O que isso tem a ver? Talvez você é jovem e não conheça. A União Soviética pregava em todas as suas 15 repúblicas a não existência de Deus. Os generais do sistema soviético entravam nas salas de aulas das crianças. E me contou um missionário que seu pai contava-lhe uma experiência dentro de uma sala de aula, quando um general da União Soviética entrou e disse: Deus não existe. Imaginem crianças, como nós fazemos aqui com as nossas, ensinando sobre Jesus, que ouviam de um general fardado dentro da escola: Deus não existe. Vocês querem ver como Deus não existe? Peçam agora um chocolate. E ele simulava uma oração.
Ó Deus, manda chocolate para nós, crianças. Como o chocolate não vinha, uma secretária do gabinete do general entrava com uma bandeja de chocolate, entregava a cada uma daquelas crianças e dizia: Deus somos nós. O sistema comunista soviético negou, nos fundamentos teóricos de Lenin e na execução de Stalin, leiam a história do leste europeu, negou a existência de Deus. E esse país rígido, quando cheguei à Bielorrússia, fui para um hotel e disseram para mim: você só pode ficar nesse hotel. Eu falei: mas por quê? Porque esse hotel é um hotel federal. Na verdade, não era bem um hotel. Era um lugar de inspeção. Tomaram o meu passaporte. O passaporte é um documento pessoal seu que ninguém pode lhe tirar. Eles pegaram o meu passaporte e disseram: só vamos devolvê-lo 24 horas depois, você não pode sair daqui. Foram fazer uma inspeção sobre a minha vida. E foram ver se eu era passível de entrar e de poder entrar na Bielorrússia. Eu passei muitas experiências no campo missionário. Eu cheguei a ser detido no Líbano, isso é uma história para um outro dia, porque tem muitas histórias que envolvem o seu pastor e o campo missionário. Eu fui detido no Líbano, por ter passado pelo território israelense. Mas lá na Bielorrússia, nós juntamos um grupo de pastores e líderes para treinamento. Eu não sei se nós temos aí outras fotos da Bielorrússia, mas se tivermos, vejam isso, irmãos. Esses pastores saíram de vários cantos, e olhem aqui, bem à frente, o nosso missionário Anatoly, esse homem que há pouco vocês viram aqui, ele fala 7 idiomas, fluentemente. Ele é o meu intérprete no leste europeu. Ele está aqui. E esses pastores estão espalhados, eles são muito perseguidos. Mal recebem sustento para viver. E eles se juntaram na Bielorrússia para receberem treinamento, para ouvirem da palavra. E que alegria estar ali, irmãos. Aí eu fui entender o que Deus estava dizendo para mim. Eu não seria um missionário plantado no campo. Eu não seria um missionário morando naquele país, mas eu estaria em alguma época do ano, junto com pastores e líderes de igrejas e no campo de ação, trabalhando a mente deles, levando ferramentas, treinamentos, materiais, e assim nós fizemos. Eu me lembro de um desses homens que estão aqui, ele ter me chamado. Vejam isso, irmãos, ouçam o que eu vou dizer aqui. Ele disse assim: pastor, eu tive 2 alegrias na minha vida. Os povos do leste europeu, debaixo do sistema comunista, eles ainda trazem uma tristeza. Eu tive 2 alegrias. Uma foi a minha conversão. E a outra foi ter participado desse encontro. Você já pensou ouvir isso? De um líder que teve 2 alegrias na vida dele, a conversão dele e ter participado desse treinamento. Aquele país não tem, com 10 milhões de habitantes, 1% de gente convertida. Muitos ainda debaixo, gente, dos sistemas comunistas. Apesar da União Soviética não existir mais, mas muitos ainda pregam a não existência de Deus. Quando saímos ali da Bielorrússia, fomos então para a Ucrânia. E vamos agora ver algumas outras coisas da Ucrânia. Eu só vou me deter nesses 2 países, mas eu quero convidar você que não perca hoje à noite, aqui ou na internet, quando nós falarmos da Rússia, o que aconteceu na Rússia e o que aconteceu também na Polônia. Eu estou aqui com este livro.
Vou mostrar aqui para que a câmera possa pegar. Este livro foi o livro comemorativo dos 100 anos da obra batista missionária pela Junta de Missões Mundiais. Para a honra e glória do nome de Deus, nossa igreja, seu pastor, citado aqui várias vezes por essas andanças pelo mundo nos campos missionários. Este livro é fantástico, fantástico, e é uma alegria para nós, uma honra nós termos o nosso nome citado com as histórias dos campos missionários. Quando eu cheguei na Ucrânia, e eu passei pela França por causa da escala de voo, e eu tirei um cochilo no avião, mas quando eu cheguei, início de dezembro, era muito frio. Eu falei, ué, mas será que eu peguei o avião errado? Eu ia chegar às 3 horas da tarde, chegou 3h20, estava totalmente escuro. Já havia anoitecido. A noite na Ucrânia já havia chegado. A Ucrânia é um país maior que a Bielorrússia. Não são 10 milhões, são 46 milhões de pessoas. Dos 46 milhões, 3% são crentes. A capital Kiev é uma capital fantástica, muito ocidentalizada, muitos jovens em Kiev. Foi uma república importante para os soviéticos. Hoje a Rússia está com guerra com a Ucrânia, porque tomou a Crimeia, um balneário à beira do mar lindíssimo. Os russos tomaram da Ucrânia, são mais fortes, mais poderosos, e estão em uma outra guerra querendo um outro pedaço da Ucrânia. Essas notícias não chegam aqui. Essas histórias do mundo, do que está acontecendo, muita gente não sabe. Fui recebido no aeroporto de Kiev pelos nossos missionários, os dois estavam ali, Anatoly e o Libomir. E também fomos tratar de treinar aquelas pessoas que estavam ali. Aí disseram para mim, não, nós vamos para uma outra cidade, nós não vamos ficar em Kiev, porque é muito caro Kiev. Os missionários vão estar numa outra cidade, é perto daqui. Lá tudo para eles é perto, mas é tudo muito longe. Nós vamos pegar um trem, eu estava achando que eu ia pegar um metrô. Eu disse, mas quanto tempo de viagem? São 9h30 de viagem de trem. Mas o senhor vai ficar feliz? Eu falei, por que o senhor vai ficar feliz? O senhor vai viajar num trem soviético. Num trem da época da União Soviética. E muito interessante, irmãos. Aquele trem muito velho. Eu falei, chega. Então fui naquele trem com aqueles irmãos e passamos aquelas horas conversando sobre a obra missionária no leste europeu. E o Anatoly me deu uma aula fantástica sobre toda a história do comunismo, de muitas coisas que a gente não sabe e não aprendeu nas escolas aqui no Brasil. Quando nós chegamos lá em Lviv, aquela cidade, conheci de cara um líder de jovens, chamado Bordan. E Bordan se aproximou de mim, e eu estava sempre com o meu intérprete, o Anatoly, e ele disse, eu quero lhe agradecer. Falei, mas eu não fiz nada. Não, é porque nós acompanhamos os cultos pela internet. Vejam isso. Eu acompanho os cultos pela internet, coloco mensagens no tradutor. E eu louvo a Deus pela vida da Igreja do Recreio. O homem nunca tinha me visto. E foi o primeiro impacto, aquele momento tão emocionante, conhecendo Bordan. E conhecendo ele como líder de jovens. Anatoly no trem me contou que seu pai batizava na floresta. Na época soviética, quando se pregava que Deus não existia, os pastores foram mandados para campos de concentração. E o pai dele foi mandado para a Sibéria, em trabalhos forçados. O pai de Lyubomir, que era presidente da convenção, também foi mandado para a prisão. Eles foram presos, porque anunciavam Jesus como Salvador. Aí ele me conta uma coisa interessante. Ele diz assim, pastor, o meu pai batizava as pessoas. Eu falei, como? No sistema comunista, como que vocês batizavam? Nós tínhamos que nos esconder. E nós nos escondíamos na floresta.
Meu pai se escondia na floresta. Eu falei, na floresta? E havia alguns lugares de água. E ele batizava pessoas em temperaturas muito baixas nas madrugadas. Eu falei, meu Deus, mas como batizar as pessoas em temperaturas tão baixas? A gente batiza aqui com água aquecida, a turma reclama. Ele disse, mas eles saem da água com a maior alegria. E os russos têm uma mania que passaram para a Ucrânia, que eles não falam a paz do Senhor, eles não falam bom dia, não. Eles têm uma maneira de saudar uns aos outros que é assim, Cristo ressuscitou. Eles levantam a mão e dizem, Cristo ressuscitou. Vamos fazer uma saudação russa agora? Vamos lá? Todos. Cristo ressuscitou. De novo. É muito legal. É muito legal. Saíam das águas do batismo, Cristo ressuscitou. Alegria. Ah, gente, eu comecei a perceber como nós reclamamos. Como nós não temos ações de graças. Olha isso aqui. Um templo climatizado, poltronas acolchoadas, toda a estrutura de comunicação, temperatura equilibrada. Eles não têm nada disso. Eu preguei numa igreja que não tinha aquecimento. Eu não conseguia quase me mover de tanto frio. E eles cantam com alegria, eles louvam com alegria. Você precisava ter uma experiência missionária na sua vida, para dar inclusive valor àquilo que Deus já te deu. Para dar valor àquilo que Deus faz com a sua vida. Quantas vezes o pai desses missionários estava pregando e a polícia soviética sentada. E se falasse de ressurreição, de milagre, eram presos. Como na China, não se pode pregar certas partes do evangelho. Conheci uma prisão de tortura, numa cidade chamada Podilsky. E lá naquela cidade, a sala onde levavam os crentes, a sala de tortura. Ontem, selecionando fotos com o Diego, a gente não conseguia ficar olhando para aquilo. Para aqueles ganchos, para aquelas cadeiras com pregos para cima, para furar as nádegas e os testículos das pessoas. Tudo por causa de Cristo. Nós não temos a mínima noção do que é sofrer por causa de Jesus. Irmãos, às vezes nós reclamamos com coisas tão efêmeras e banais. A obra missionária nos ensina o valor de Deus, o valor da bênção, o valor do pouco. A obra missionária nos ensina o valor do pouco. Outra hora também vamos contar, outro dia, sobre o que aconteceu na Índia. Quantas experiências. Mas eu quero terminar falando de uma história. Uma história muito forte. Quando eu conheci Romã. Romã era um missionário, evangelista, que vivia pregando numa cidade do interior. E ele sempre pregava para um bêbado. Os eslavos são fortes. Os russos, ucranianos, eles são muito fortes. Se você olhar para uma foto, eu pareço uma formiga perto deles. Temos algumas fotos aí da Ucrânia. E se são igrejas na Ucrânia, as mulheres lá ainda cobrem a cabeça com véu, é uma tradição. Não brigue com isso. Não brigue com isso. Enquanto que em muitas igrejas ocidentais, muita gente tira a roupa, lá elas colocam roupa. É diferente. Se você olhar o rosto dessas pessoas, são pessoas sofridas. Eu me lembro de Rovin Voloshin, que vou falar dele hoje à noite, quando ele chegou aqui ao Brasil e começou a chorar num culto da Junta de Missões Mundiais no Rio Centro. 2.000 pessoas, 2.000 pastores, ele começou a chorar e perguntaram para ele, por que o senhor está chorando? Ele disse, porque lá na Rússia,
nós não temos cânticos de alegria, os nossos cânticos são tristes. Olhem para essas pessoas. Romã pregava para aquele bêbado. Mas sabe o que fazia o bêbado? Batia em Romã. Batia no missionário. Pegava e espancava. Não era dar um tapinha para ele correr, espancava. Sabe o que Romã fazia? Pregava de novo. Todo mundo conhecia a história de Romã apanhando daquele bêbado. Um dia, Romã ainda morava com sua mãe. O bêbado chega na casa de Romã. A mãe vê e diz assim: por favor, o que o senhor veio fazer aqui? O senhor veio bater no meu filho de novo? E Romã disse assim: não. Eu vim aqui para que ele me ajude a receber Jesus como Salvador. Eu vim aqui para entregar o meu coração e eu não quero mais a bebida. Eu quero o Evangelho. Este bêbado, eu conheci, irmãos, restaurado. Ele agora prega na biblioteca da cidade. E num vagão de trem desativado que está no centro da cidade, que eles compraram. Esse ex-bêbado é um missionário, é um pregador. Tudo porque alguém, apesar de apanhar, continuava pregando para ele. Eu quero dizer uma coisa a você: não desista de falar de Cristo a ninguém. Por mais que você seja repudiado, por mais que briguem com você, sempre que possível, testemunhe do Evangelho. Este homem hoje, este ex-bêbado, é um pregador, que está na biblioteca da cidade, e que está no vagão de trem. Mas no domingo eu ia pregar na igreja batista de Lviv, uma cidade lá do norte da Ucrânia, onde nós fomos com um trem. E aconteceu um fato interessante, que quando eu acabei de pregar pela manhã, uma mulher, muito abatida, me procura. E ela disse que estava com vontade de morrer. Anatoly começa a traduzir para mim, aquela mulher chorando. Eu não quero viver, eu não aguento mais. E ela estava acompanhada de um menino. Aquele menino tinha uns 4, 5 anos. Eu conversando com ela depois do culto, perguntei: mas qual é a sua questão? Ela disse: eu não aguento mais apanhar do meu marido. Situação conjugal no leste europeu, na área do Oriente, é muito diferente do Ocidente. Até isso a gente não conhece bem. Mulheres vivem muito mais opressão. Muito mais. E ela disse que apanhava continuamente quando ele bebia. O que eu vou falar para uma mulher dessa? Eu disse: por que você não denuncia a polícia? Ela disse: eu já fiz várias vezes. Mas a polícia não faz nada. Porque a polícia nunca vai contra o homem. É cultura. Eu falei: se a polícia e a justiça não podem te ajudar, só Deus pode ajudar você. Só o poder de Deus pode transformar uma situação dessa. Ela não podia fugir, ela não tinha como sair de Lviv, ela tinha filho pequeno. Faça isso, ore. O que a gente vai fazer? Eu me senti tão impotente. Disse: Deus, como ajudar essa pessoa? Essa eu não sei como fazer. Treinar os missionários, falar com eles, conversar, aconselhar, a gente faz. Agora, o que fazer com esta mulher? Eu disse para ela: continue orando, nós vamos ter um outro culto. E nós tivemos um outro culto. E para minha surpresa, ela voltou. Ela voltou com aquele menino. O culto acabou.
O culto acabou e eu fico fascinado, é uma coisa do coração do pastor, daquilo que Deus me deu, de ver aquelas pessoas, aquelas culturas, e eu fui para o pátio da igreja sozinho. Eu não estava com o Anatoly, estava muito frio, mas eu quis contemplar aquela igreja que eu estava pregando. Quando os soviéticos tomaram o poder, é uma igreja de mais de 100 anos, fizeram daquela igreja um depósito de pólvora. Imagina essa igreja aqui, este lugar se transformar num depósito de pólvora. Mas depois que a perestroika veio e caiu a União Soviética, a igreja foi retomando a sua atividade. E eu fui para aquele pátio. De repente, um garotinho veio puxando a minha calça. E eu reconheci que era o filho da mulher. Sabe o que ele fez? Ele entendeu que eu não falava a língua dele. Ele puxou a minha calça e foi chamar o intérprete. Olha como inteligente. E puxou o Anatoly até a minha presença. E o Anatoly olhou para mim e disse: sabe o que ele está dizendo? Que o pai dele está aqui. Eu falei: o pai dele? Aquele que bate na esposa, aquele alcoólatra? É. Na região do leste europeu, por causa do frio, é muito comum o alcoolismo. Tomar vodka e bebidas fortes por causa do frio, para trabalhar no frio. Isso é muito comum, eles ficam rapidamente alcoólatras. E eu disse assim: traga seu pai. E ele foi correndo chamar o pai. E veio o pai. A mãe vinha atrás, muito desconfiada, assustada. E eu falei para ela, o Anatoly disse: nós não oramos? Deus está agindo, olha aqui. E eu me lembro que aquele homem, chamado Ivan, diante de mim, eu disse: eu já sei a sua história. Eu quero convidar você a receber a libertação de Jesus. Que Jesus liberte a sua vida. Que Jesus tire de você esse vício. Que você ame a sua esposa, não bata mais nela. Que você veja esse filho lindo. E ele chorando, disse assim: pastor, eu não consigo. Eu sou um dependente, eu não consigo. Eu já tentei me tratar, mas eu não consigo. Eu já fugi de um centro de recuperação, eu não consigo. Eu falei: mas Jesus consegue. Ele disse: eu nunca consegui ficar 1 dia, 3 dias sem álcool. E eu disse: vamos orar aqui no pátio da igreja. Você ouviu a pregação? E eu não sabia que ele tinha assistido todo o culto dos fundos da igreja, porque eu não o conhecia. E ele foi à igreja. Por que ele foi? Porque ela orou. E Deus agiu. Você acredita nisso? Deus agiu e ele foi. E agora está no pátio. E me deu uma coisa muito esquisita naquele momento. Eu não sei de onde eu tirei aquela ideia. Eu não sei, irmãos. Eu disse: nós vamos fazer um voto aqui, Ivan. Você não vai mais beber e o Senhor vai te ajudar. E você não vai mais bater na sua esposa. Você concorda com isso, Ivan? E ele chorava e dizia: eu quero. E Anatoly ali comigo. E a gente não sabia quem chorava mais, se era o Ivan, o Anatoly ou eu. E eu disse assim: nós vamos fazer um pacto. E eu vou te dar um memorial. Memorial é uma coisa que você vai se lembrar de mim. Você vai se lembrar da pregação, você vai se lembrar do conteúdo da pregação, que é Jesus. Irmãos, naquela hora no pátio da igreja batista em Lviv, lá no norte da Ucrânia, eu tirei o paletó. Eu estava de terno, porque lá a gente prega assim. E eu tirei o paletó e dei para ele. Eu falei: toma, é seu. Você vai levar para sua casa esse paletó. Ele não tem poder, ele é um pano. E nem cabe em você, que você é muito grande. Mas você vai colocar atrás da porta. E toda vez que você tiver vontade de beber, você vai lá no seu quarto, você fecha a porta, olha para o paletó e começa a orar a Deus. Lembra que a gente se encontrou aqui. O paletó é apenas um memorial. Vai te lembrar desse encontro, do que a gente está fazendo aqui.
Ivan topou, ele agarrou o paletó, gente, e chorava no paletó. Como que eu vou esquecer uma cena dessa? Foi para casa. Alguns dias depois eu saí de Lviv e fui para Kiev e ia continuar a viagem, porque nós íamos à Rússia. Voltei ao Brasil depois, e depois de algumas semanas, eu recebi a notícia, mandada pelo Ivan: diz ao pastor que eu não bebi mais, eu estou firme. Não bateu mais na sua esposa, e agora estava cuidando da sua casa. Sabe quem faz isso? É o Evangelho. Sustente o seu pastor em oração, sustente os seus missionários em oração. Quando nós vamos para esses lugares difíceis, é para fazer isso, é para levar, como sempre, o nome de Jesus. Deus transforma um coração, Deus transforma uma família, Deus transforma. O paletó está lá, na casa de Ivan, e ele sempre se lembra da experiência com o pastor brasileiro. Recentemente, eu recebi um recado dos missionários e dos pastores do leste europeu, dizendo assim: por favor, Anatoly, nós queremos que o pastor Wander volte, nós estamos precisando que o pastor Wander volte, para que a gente possa continuar aqueles treinamentos. A pandemia nos paralisou, mas a gente precisa continuar sendo treinado para falar do nosso Senhor. Se vocês acharem que eu posso ir, depois falem comigo. Se vocês acham que eu devo continuar, falem comigo. Essa é a obra de Deus, essa é a obra do Senhor. Ninguém para o Evangelho, ninguém para o homem e a mulher de Deus que saem para um campo missionário. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, vamos terminar esse culto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo mexeu com você. A sua missão, o seu chamado. Você não pode só ficar pensando nos seus problemas, nas suas crises. Nós temos que entender que nós temos uma ordem de pregarmos o Evangelho em todos os lugares. E vamos parar a gente de reclamar. Reclamamos com luxo na mão. Peça a Deus, quem sabe você amanhã fazer uma viagem missionária. Não precisa ir para a Ucrânia, vai para Petrolina. Vai para os ribeirinhos, vai para os índios em Londrina. Como muitas equipes de células da nossa igreja já foram. Foi assim que o Pablo chegou no Senegal. Ele começou a visitar e o Espírito lhe tocou. Nós temos que acordar, sermos crentes mais relevantes, verdadeiramente sal da terra na terra, luz do mundo no mundo. Mas nós ficamos na nossa poltrona confortável. E venham mensagens para o meu coração. Eu quero engordar espiritualmente, mas você faz o que com elas? Ainda ficamos como críticos, com a caneta na mão. Esse pregou bem, esse pregou mal, eu gosto é desse. Não é nada disso. Está tudo errado. Deus nos chama para uma outra coisa. Aqui só prestamos culto coletivo, mas quando a gente sai ali, é para sermos testemunhas, aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E confins da terra. Que o Senhor te mova, que o Senhor te toque, que você seja um pregador. Não importa se você vai dizer uma frase ou uma palavra, fale de Jesus. Fale de Jesus, como Romã falava para o bêbado, como a história de Ivan no pátio da igreja. Eu podia ficar aqui muitos dias, não é horas não, dias, contando experiências do campo missionário. E quando eu estou lá, você está lá comigo. Você me envia, você sustenta essa gente. Glória a Deus pela vida dessa igreja. Glória a Deus pela visão que Deus implantou aqui. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Adoremos ao Senhor. E nós vamos sair daqui hoje muito edificados, mas com certeza mobilizados para pregar o Evangelho.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Vamos com as palmas. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Diga! Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declara isso. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Diga o que você é. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Você é nação santa. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Declare, estamos de pé. Senhor Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Pelo pecado da reclamação, pelo pecado da desobediência, de quantas vezes não cumprimos o que temos que cumprir. Meu Deus, perdoa-nos. E ó Pai, que essa manhã o Teu Espírito Santo tenha mexido com o coração de cada um, para entender a grande comissão. Eu te agradeço pela visão desta igreja, ao longo de tantos anos, fazendo a obra missionária. Abençoe agora o Romã, onde ele estiver, o Ivan, sua casa. Tem misericórdia de todos aqueles, ó Pai, que um dia pregamos o Evangelho, que eles permaneçam firmes e que o Senhor acenda o ardor evangelístico nesta igreja, em nome de Jesus. Amém.
Eu queria pedir a vocês que saíssem rapidamente, que a gente passou um pouquinho, às vezes acontece. Muito obrigado, que Deus te abençoe. De noite nós vamos estar aqui. Venha ouvir mais sobre a Rússia e a Polônia.